Tudo começa quando Samantha está na cadeia com Álvaro e pergunta se ele está apaixonado por Ângela. No hospital, Leonardo diz para Mirtha que ela ainda não pode ir para casa pois o médico precisa monitorar ela. Mas a mulher está furiosa dizendo que já está enlouquecendo naquele lugar, e chama o médico de carniceiro porque ele tirou sua perna. Então Leonardo diz que existem muitas próteses, mas ela grita que não quer prótese e sim sua perna. Então Alma chega e pede para falar com ela. Mirtha desabafa dizendo que ninguém a entende, mas Alma garante que vai estar com ela a todo momento. De volta à cadeia, Álvaro diz que não sabe se foi amor o que ele sentiu por Ângela, mas fala que ficou mexido com a situação dela e que é uma mulher com muitas necessidades financeiras. Então Samantha diz que ele não é o salvador do mundo e garante que ele é um estúpido, porém Álvaro diz que deixou Ângela em seu povoado porque não podia renunciar o que tinha com Samantha. Luz conversa com Ângela e garante que ela vai seguir em frente porque é muito forte, e conta que Dona Beatriz está muito mal com a situação. Então Ângela fala que não quer que os patrões de Luz saibam que elas se conhecem, pois isso pode acabar prejudicando ela. Ângela desabafa dizendo que está devendo o aluguel da pensão e também o dinheiro que Aníbal emprestou. E Yolanda escuta atrás da porta quando ela diz que mesmo odiando vai precisar continuar trabalhando para Aníbal. Na cadeia, Samantha diz que com certeza Ângela enganou Álvaro e ele caiu igual um idiota, mas o mentiroso faz cena dizendo que não imaginava que Ângela poderia fazer tal coisa. E então Samantha dá dinheiro para o policial e entra na cela. Enquanto isso, Luz diz para Ângela que emprestaria o dinheiro para ela, mas não tem o valor. Mas Ângela diz que ela precisa focar no filho e resolver os problemas com Félix. Luz pergunta então o que ela vai fazer, e Yolanda fica atrás da porta escutando Ângela dizer que vai fazer mais alguns trabalhos para Aníbal, e que agora sim vai precisar vender a casa de sua avó. No hospital, Mirtha e Alma conversam, e a mulher pergunta por que Alma voltou. E ela diz que fez isso logo que ficou sabendo do que aconteceu com ela, mas garante que já estava pensando em voltar antes. Mirtha pergunta o porquê, e Alma diz que quer retomar sua carreira, e que vai alugar um apartamento. Mas Mirtha não deixa e fala que quer a garota junto com ela na sua casa. Alma não acha uma boa ideia por causa de Léo, mas Mirtha diz que isso não tem nada a ver com ele, mas que precisa da moça ajudando ela. Por outro lado, Adela está caminhando quando vê um homem na beira do mar, mas está tão esgotada que não consegue chamar ele, e cai desmaiada no chão. Na cidade, Luz e Ângela saem no portão da pensão, e Ângela diz que vai acompanhar a amiga na audiência dela, e Luz fica nervosa quando vê Gerardo chegando de carro. Eles se cumprimentam, e Gerardo se apresenta, mas Ângela diz que já sabe bem quem ele é, então Gerardo diz que eles têm muitas coisas para conversar. Na cadeia, Álvaro mente, dizendo que se casou com Ângela, mas depois caiu na real que seu único e verdadeiro amor é Samantha, mas ela diz que não acredita nele e que está tudo acabado entre os dois. Álvaro começa a mexer com o psicológico dela e pede perdão porque vai fazer ela passar por outro escândalo, e que todo mundo vai saber que o marido dela se casou primeiro com outra mulher, e deixa Samantha apavorada dizendo que isso não pode acontecer. Então Álvaro fala que talvez tenha outra solução. Enquanto isso, Leonardo chega em casa e vai tirando a roupa para tomar banho, e quando ele vai em direção ao banheiro, se depara com Alma saindo enrolada na toalha. Na cadeia, Samantha quer saber qual é a solução de Álvaro para evitar um escândalo, e ele diz que os dois podem continuar casados e felizes, e que Ângela é só uma mulher que se meteu entre eles dois interessada no dinheiro. Alma pede desculpas a Leonardo e conta que usou o banheiro dele enquanto o do quarto dela não está pronto, e ele fica apavorado em saber que ela vai ficar na casa dele. Alma explica que Mirtha implorou para que ela fique e conta que ia procurar um apartamento, e Leonardo pergunta se ela tem a intenção de ficar na cidade.
e Alma explica que sim e que vai retomar sua carreira, mas diz que aceitar a ideia de sua mãe não foi uma boa ideia e sai do quarto. De volta à pensão, Luz se desculpa com Gerardo dizendo que não quis contar a Beatriz que conhece Ângela porque ela não está bem, mas Gerardo fala que Pablo já contou a ele, e Luz se despede porque precisa ir à audiência. Então Gerardo pergunta se pode entrar para conversar com Ângela, mas ela diz que prefere ir a outro lugar. Então ele a convida para tomar um café e os dois entram no carro. Álvaro tenta continuar convencendo Samantha e diz que eles dois podem evitar o escândalo, e que os dois se amam, e pergunta se ela não sente falta dos momentos deles e se aproxima dela, e Samantha já está quase sendo convencida, mas se afasta dele, dizendo que seu pai jamais aceitaria isso. Por outro lado, Alma sai da casa de Mirta com sua mala, e Leonardo pede para ela ficar, e se desculpa por ser muito grosseiro, mas ela diz que vai embora, porque não pode esperar que ele a receba de braços abertos depois do que fez. Mas Leonardo fala que a casa é dos seus pais, e que ele não pode dizer para ela não ficar, até porque foi sua mãe que pediu, e diz para ela ficar pelo menos até sua mãe melhorar um pouco. Alma aceita e ele se desculpa de novo dizendo que não está acostumado a encontrar uma mulher com pouca roupa no seu quarto. Então os dois entram novamente na casa. Enquanto isso, Ângela está contando para Gerardo tudo o que Álvaro fez, e ele diz que não acredita que possa existir alguém com tanta maldade, e pergunta o porquê ele a deixou na pensão. E Ângela explica que ele disse que estava arrumando um apartamento, mas agora sabe que é mentira. Gerardo diz que ela foi muito corajosa em denunciar, e diz que ainda tem muitas dúvidas, e pergunta se ela pode tomar outro café com ele, e Ângela aceita. Na cadeia, Álvaro fala para Samantha que ela pode manipular seu pai, mas ela diz que ele é uma víbora e que está fazendo isso para o bem dele e não por amor a ela. Ele pergunta se essa é a última vez que eles vão se ver, mas Samantha diz que não sabe e sai da cela. E depois Álvaro enxuga as lágrimas como quem não sente nada. Nesse meio tempo, Luz chega no tribunal e encontra com sua advogada, e as duas avistam Félix chegando. E o advogado dele fala que Félix sugeriu passar uma noite com Luz para que não precisem brigar na justiça. Mas a advogada diz que a honra de uma mulher não se compra. Nesse meio tempo, Adela acorda deitada em uma cama, e ouve uma mulher cantar, mas ela não sabe quem é, pois nunca viu aquele rosto antes. Ângela chega no tribunal e encontra com Luz, e conta que foi tudo bem com Gerardo e que agora precisa falar com Samantha, mas Luz explica que a moça não é gente boa como seus pais, porém Ângela garante que como mulheres elas precisam se unir contra Álvaro. Luz conta para a amiga que Félix propôs operar Memo em troca de uma noite com ela e Ângela fica chocada. Na cadeia, Álvaro fala para o advogado que precisa ver Ângela, e o advogado dá uns documentos para ele dizendo que a advogada dela entrou com um pedido de divórcio, porque na verdade o casamento deles não foi anulado, e mostra o áudio do juiz de Real do Mar dizendo que nunca conheceu Álvaro Villa-Lobos e que não recebeu dinheiro nenhum, e deixa Álvaro furioso. E enquanto isso no povoado, Adela recebe os cuidados de Flora, e ela diz que graças a Deus a encontrou com vida, e garante que ela vai ficar muito bem ali. Leonardo conversa com Mirta e diz que ela vai receber alta no dia seguinte e que vai precisar de uma enfermeira, e Mirta sugere que ele chame Ângela e deixa Leonardo feliz. Mirta diz que não quer Sandro morando naquela casa, e fala para Leonardo ajudar com o divórcio, e Léo diz que ela pode estar se precipitando, mas Mirta já está decidida. Em seguida, Alma chega no quarto e Leonardo sai para trabalhar, e as duas ficam juntas. Por outro lado, na cadeia, o advogado de Álvaro fala que se Ângela não o perdoar ele vai ter muitos problemas. Então Álvaro pede que Dario vá visitar ele, e diz que Ângela também precisa ir até lá, porque ele vai usar uma carta na manga que não queria, mas vai ser preciso. Enquanto isso, Samantha e Oscar conversam,
e ele conta que Angela não usa muito as redes sociais, mas Samantha garante que ela está escondendo o jogo, e que só está esperando um pouco para pedir dinheiro, assim como insistiu para Álvaro se casar com ela para ele pagar sua faculdade. Por outro lado, Angela conversa com o padre Marcos ao telefone e diz que precisa vender a casa de sua avó para pagar dívidas, e ele pergunta se o marido dela não poderia ajudar. Então Angela acaba contando que Álvaro a enganou da pior forma possível e que se casou com outra mulher na cidade grande. O padre fica sem palavras, e Angela pede para ele ajudar ela com a situação da casa, porque é a única coisa que ela tem. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.